Existe um aparelhinho atualmente, eu poderia dizer que quase todos, por não dizer todos, usamos. Esse aparelhinho é este que eu também tenho aqui. É o celular. E você percebeu que o celular ele tem data de vencimento? Percebeu? Não diz, não é como um alimento. A vezes você vai comprar e diz duração, validade desse alimento. Não. Mas ele tem um tempo de duração. Falam, uma vez li isso, que um celular pode durar ou pode ser útil para nós por 6 anos. Depois de 6 anos começa a quê? A ter probleminhas o celular. 6 anos. Então, o celular é um aparelho que constantemente trocamos. E eu acredito, mais uma vez, posso dizer que a grande maioria de nós tem um celular velho em casa. Tem ou não tem? E não só um, até vários temos vários. E eles têm uma gaveta, está aí guardada na gaveta das coisas que um guarda. Veja, eu também tenho esses celulares antigos que usei anteriormente, está lá. Esses celulares antigos têm uma característica bem interessante, muito interessante. Você vai hoje vai na casa, hoje, voltando. Abre essa gaveta e pega o celular. Como se encontra esse celular? Assim, na primeira. Ele está bonitinho. Está bonitinho. Tu fala, a tela não está quebrada. Nossa, está bonito. Olha, até que nem me lembrava, ele era grandinho, não? Oh, que legal. Então, você vai pegar teu celular antigo e dá um check-up. Assim, olha, você vai dizer, até que tá bom. Aí eu não sei por que troquei este celular. Agora faz a segunda questão. Liga o celular. O que vai acontecer? Primeira questão, que vai demorar um monte para ligar. Segunda questão, que abre o aplicativo, demora um monte para abrir o aplicativo. Nossa, como demora. Agora lembrei porque troquei. Nossa, estava... Terceira questão, começa a mexer. 30 minutos depois, acabou a bateria. Ai, agora sei por que troquei este celular, já lembro. Então, o que quero te dizer com esta história? Que externamente esse celular está bom. Olha, a tela não trincou, é bonitinho, é grande, tem tudo, externamente tem tudo. Só que por dentro está meio ruim, está destruído. A bateria já não tem, não guarda suficiente carga. Rapidamente vai embora a carga. Então, tem um problema interno com a bateria. Alguns aplicativos não funcionam porque precisam esses aplicativos de atualização e a atualização não aceita. Então, internamente, esse celular tem seus problemas, mas externamente não. Por que estou falando disto? É aí o ponto. Que às vezes também em nossa vida acontece isso. Externamente parece que nós estamos bem. Então pergunta a uma pessoa, como vai? Tudo bom? Tudo bom. Mas por dentro como estamos? Destruídos, tristes, abatidos, confusos. Mas por fora parece normal. Mas eu lembro de fulano de tal. O que aconteceu? Morreu. Como que morreu? A semana passada conversei com ele. Pois é, estava terrível. Estava terrível. Por dentro estava destruído. Mas externamente parecia tudo bom. Então, o que o Pai Celestial nos quer lembrar hoje? Aquilo que temos conversado desde a semana passada. Você vai lembrar a semana passada. Que às vezes nós, não é que um deseja, claro, mas externamente parece que estamos bem, mas no nosso interior existe um problema. Talvez uma mentira nos está guiando, como foi o que aprendimos na semana passada. Um grupo de pessoas foi ver como era a terra prometida, neste caso eram 10 homens, e voltaram dizendo a Moisés, somos gafanhotos.
somos gafanhotos. Somos um sem ninguém. Então, externamente, até esses homens talvez eram fortes, eram jovens, mas no interior, eles falavam, somos gafanhotos, somos fracos, somos pessoas que somos fáceis para... Qualquer nos pode vencer, qualquer pessoa nos pode vencer. Então, o que o Senhor nos está querendo dizer hoje, através desta história, é que Ele deseja que nós não só tenhamos uma vida exterior boa, Ele quer também restaurar nosso interior. E para restaurar nosso interior, precisa restaurar a nossa identidade, o que acabo de falar hoje. A identidade é fundamental. A identidade restaura nosso interior, como consequência disso, nos permite enxergar a vida tal como ela é. Sem a identidade, fisicamente podemos estar bem, externamente podemos estar bem, mas por dentro é um câncer que está comendo, consumindo, porque não temos identidade. Agora, aqui vem o ponto, e isso é o que eu quero te dizer. E aí, daqui a pouquinho eu vou te dizer o que o Pai Celestial quer com maior clareza. Mas essa falta de identidade, que, segundo o que o Pai quer, influencia o lugar onde estamos. Vou te explicar melhor. Se eu me reúno com um grupo de pessoas que todos os dias reclama, seja no trabalho, colega de trabalho, todos os dias reclama, é o lugar. No ambiente de trabalho, todos os dias reclama. O que vai acontecer comigo ao pouco tempo? Vou reclamar. É assim. O lugar, o ambiente me influencia. Como consequência disso, depois eu começo a murmurar, reclamar. E ao pouco tempo, quando chega um novo funcionário, um novo colega, eu vou ser um dos que também vou influenciar a ele. Percebeu? Então, o ambiente, o lugar onde me encontro, me influencia, mas ao mesmo tempo eu também influencio. Seja para algo negativo, como para algo bom. Então, a Bíblia diz assim, Salmo 1, um salmo famosíssimo. Não te sentes na mesa dos escarnecedores. Não fiques, ou seja, não fiques aí nesse lado, nesse ambiente. Toma uma decisão. Por quê? Porque ao pouco tempo te tornas um escarnecedor. Então, é interessante, não fique sentado. E na Bíblia, essa ideia de mesa é um ambiente de comunhão. Ou seja, não te relaciones. Qual é o problema com isto? O problema é algo muito sério, muito sério. E aí que o Pai Celestial nos deseja livrar. Quando temos uma identidade distorcida sobre quem realmente somos, isso nos pode levar a ter uma percepção errada de nós mesmos. Ok? Então, se eu tenho uma identidade errada sobre quem sou eu, posso estar vivendo algo que não é bom para mim mesmo. E o melhor exemplo que eu tenho é esta imagem. Esta imagem é legal. O que você está vendo aí? Um leão. Mas o leão se olha no espelho e o que ele está enxergando? Um triste gatinho. Um lindinho gatinho. Ele é um leão. Ele é um leão. É uma fera, tem força, tem tudo. Deus o criou. Deus criou o leão para ser o rei. Mas como ele se está enxergando? Como um gatinho. E isto é o que o Senhor está dizendo. Que quando não conhecemos a identidade, a nossa verdadeira identidade, nós olhamos assim. Não dá comigo. Mas o Senhor diz, você não é qualquer coisa, você é filho, você é filha de Deus. Você tem o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, você tem coisas lindas. Mas, por ter uma ideia errada sobre nós mesmos, nós achamos, não, eu sou
eu sou muito incompetente. A própria pessoa se desvaloriza. Ah, não, pastor, não vai dar. Não vai dar. Não, eu não tenho essa competência, não sou bom. Ele é um leão, segundo Deus. Mas me estou enxergando como um gatinho incompetente. Outra, eu sou um irrelevante a minha vida. Eu participar deste projeto, não, eu não, que poderia ajudar? Que poderia fazer? A minha ajuda não vai servir para nada. Chame os especialistas, chame os outros que são melhores. É um leão se olhando como um gatinho. Não, eu sou irrelevante. Outra, inseguro. Ah, não, que isso, pastor? É muito difícil. Não, e aqui, lá, e se não dá certo, então, inseguro. Então, o que o Pai Celestial te está dizendo aqui, uma grande verdade, que a tua verdadeira identidade, que Deus, o Pai, decidiu, é que você é filho ou filha de Deus através de Jesus. Amém. Então, não é qualquer coisa. O problema é que às vezes estamos vivendo como se não fôssemos. Como se não fôssemos. Algo que o Senhor já fez. Então, o Senhor está dizendo hoje, eu não quero que você tenha a aparência de um filho de Deus. Eu quero que você venha ter a convicção que é um filho, filha de Deus. É isso que o Pai Celestial. Então, não quero só que você enxergue, nossa, esse celular está bonito. Até que está bom. Mas por dentro a bateria está destruída, alguns componentes estão ruins, talvez o negocinho do som, do volume não funciona. Então o Senhor diz, não, eu não quero só o externo. Ah, parece cristão, parece. Não. Quero que tenhas convicção e venhas a viver isso. Por isso que o Pai Celestial nos vai lembrar hoje de uma história bem interessante, muito interessante, de um homem que tinha uma identidade muito errada sobre si mesmo. Esta pessoa tinha ele era guiado por uma mentira. Mas o Senhor, quando o procura, viu que realmente este homem estava vivendo como um gatinho. Mas falou, não, você é leão, você não é gatinho. E o Senhor o ajudou de dois modos, para que este homem venha a ser restaurado a sua verdadeira identidade. E isso que é a palavra, que a mensagem que o Senhor tem para ti. Que Ele deseja, através deste ensino, também nos ajudar a tomar posse da nossa verdadeira identidade, mas ter a convicção e viver. Quem é esse homem? Esse homem se chamava Gideão. A história dele se encontra no livro de Juízes. E o Senhor precisará a ajuda de Gideão para um grande projeto, como acontece contigo, comigo também. Grandes projetos o Senhor tem para ti e para mim. Mas para que isso se torne realidade, esse projeto, é necessário, Senhor, restaurar a nossa verdadeira identidade. Então não adianta saber quem sou, senão viver a nossa identidade. E é por isso que o Pai Celestial, porque Ele ama, vai usar situações do cotidiano. Eu falo assim, Deus restaura nossa identidade usando experiências cotidianas e marcantes. Então, cada um. Deus, porque te ama e você quer que você venha a viver como um leão, não como um gatinho, vai restaurar a tua verdadeira identidade. Mas Ele vai usar situações cotidianas do teu dia a dia, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, na família, situações comuns, para restaurar, para que voltes. Isto é muito importante, sabe? Isto é muito importante, porque segundo a instrução do Pai Celestial, Ele diz que já existem coisas, bênçãos que estão na nossa frente. É o que aconteceu com o povo de Israel, que falei na semana passada. Na mensagem da semana passada era assim:
se você olha a história de Israel quando vai a tomar posse da terra prometida, eles caminharam por todo o deserto, saíram do Egito, caminharam até que finalmente chegaram a um lugar onde tinha um rio. Se eles cruzavam o rio, começava a terra prometida. E é assim que aconteceu. Então eles estão aqui, é só cruzar o rio e tomar posse da terra prometida. E sabe o que eles disseram? Não, melhor não. Deixa aqui. Podemos ficar aqui pelo menos. Não precisamos cruzar. Eles tomaram a decisão de ficar em um lugar que o Senhor não escolheu para eles. Eles decidiram ficar em um lugar onde não tinha todas as bênçãos que o Pai Celestial providenciou. E sabe por quê? Porque eles tinham uma identidade distorcida sobre eles mesmos. Eles concluíram dizendo: somos gafanhotos. E Josué e Caleb, os outros dois homens, falaram: não, nós não somos gafanhotos. Nós somos povo de Deus. Olha que a identidade. Somos povo de Deus e podemos cruzar o rio e conquistar. E os outros falaram: não somos gafanhotos e não podemos ganhar a batalha. A história é triste com Israel, porque toda essa geração não cruzou o rio, literalmente cruzar o rio, não avançou e não conquistou. Só Josué e Caleb, porque tinham a verdadeira identidade. E é por isso que o Senhor hoje te está dizendo: eu quero que você tenha a verdadeira identidade. Você não é um gatinho, você é um leão. E vem avançar, conquistar e toma posse. E olha, volta então para Gideão, porque é assim que aparece a história de Gideão. Diz que Gideão estava trabalhando, era normal, era um dia comum, fazendo seu trabalho cotidiano, cuidando da sua família. E olha, diz que o Pai Celestial enviou um anjo, um mensageiro do Senhor para Gideão. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro. Em outras palavras, Gideão, você é um leão. Imagina, um dia aparece um anjo aí na tua casa, na tua vida, e te fala: guerreira corajosa, guerreiro corajoso. Como você responde? Amém? Ou fala: será que comigo? Acho que errou, acho que é na vizinha. O GPS desse anjo está errado. Eu acho que está meio errado o GPS. Foi para outro lugar, não é eu. Guerreiro corajoso, guerreira corajosa. É interessante. Essa expressão é muito linda. Porque o anjo, sabe, o anjo está vendo quem realmente nós somos. Neste caso, quem é Gideão. Deus, e isso que Deus faz, Ele não está vendo algo que pode ser que aconteça na tua vida. Não. Quem sabe acontece. Não. O Senhor está, através do anjo, está afirmando: você é um guerreiro corajoso, só que está vivendo como um gatinho. Então, percebe? O problema está isso. O problema está aí. Mas você não... Então, eu falo isso. É a questão da verdade que o Senhor está dizendo para cada um de nós. Todos os dias o Pai Celestial nos diz: eu te amo, eu estou contigo. E às vezes por qualquer coisa, qualquer probleminha, duvidamos que o Pai Celestial está ao nosso lado. Ainda afirmamos de um modo tão errado, dizendo: Deus esqueceu de mim. Deus deve estar em outro lugar, mas na minha casa não está. É a mentalidade do gatinho. É a mentalidade do gatinho. E o Senhor diz: não, que isso? Então, veja, aqui, nesta única frase do anjo, o anjo diz: guerreiro corajoso. O anjo está falando a verdade ou a mentira? Está falando a verdade ou a mentira? O anjo está inventando uma, não? É engraçadinho. Está falando a verdade ou a mentira? Verdade.
Porque o anjo fala a verdade. Quem é que fala a mentira? O capeta, tá bom? O demônio. Então, o pai da mentira, Satanás e os demônios. Então, o anjo está falando a verdade. É a verdade do Senhor. Você é um guerreiro corajoso. Essa é a tua verdadeira identidade. Que bom, poderia dizer Gideão. Que bom, mas que nada. Que nada. Gideão respondeu. Eu? Corajoso? Olha, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Já começou. Parece essa novela mexicana. Nossa. Maria Magdalena, Magdalena Pérez, Villanueva. Aparecendo. E aí aparece José Carlos Mariátegui. Parece novela mexicana. Quando eu era criança, agora voltaram esses filmes, mas quando eu era criança, haviam filmes da Índia, da hindu que chama. E claro, naquela época eu ia ao cinema, hoje já não é tão comum isso. Então minha mãe nos levava, olha, filme hindu, você chorava todas as lágrimas que tinha. Era a criança que foi abandonada, roubaram, as histórias mais tristes. Só que no final terminava e viveram felizes para sempre. Mas você ficava 2 horas chorando. E eu lembro que minha mãe me levava com minhas irmãs, e eu, pues, menino, tinha vergonha de que alguém e ficava chorando, chorando. Nossa, filme da hindu era só para chorar. Esta parece, sabe, filme da Índia, desses das antigos, não? Agora já não tanto, dos antigos. É para chorar. Eu, corajoso, eu sou da família mais pobre de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ou seja, em outras palavras, sou um gatinho. Sou um gatinho. Eu, corajoso, não, sou um gatinho. Eu não sou capaz, eu não tenho preparo, eu nasci na família errada. Interessante, olha, aquilo que eu falei no início. Ele diz assim, eu nasci em uma família pobre. Como consequência disso, a minha família pobre me influencia a viver como pobre. E por isso que eu não faço nada, porque sou da família pobre. É um ida e volta da mesma coisa. Eu sou pobre, porque ao final sou da família pobre, e sou o mais pobre dos pobres. Ele está falando de uma coisa, sabe, contínua, a mesma coisa. Agora, a pergunta que eu faço aqui é uma pergunta bem simples, bem rapidinha você vai responder. Bem rapidinho, bem simples. Hein? Ele está afirmando algo aqui, afirmando uma mentira, na verdade. Não está falando uma mentira. Mas ele está dizendo, a minha família é mais pobre financeiramente. Isso quer dizer o quê? Que tinha famílias? Outras famílias ricas. Entendeu? Porque como eu vou saber que sou pobre? Sabendo se tem outra família rica. Então, ele se está comparando. Eu sou ainda o menor da minha família. Ou seja, alguns da minha família são menos pobres que eu. O que aqui nos está ensinando a palavra do Senhor, que a comparação é um mal que destrói a nossa identidade. Porque se todos, aí em Israel, todos fossem do mesmo nível financeiro, da mesma classe social, ninguém diz, é mais pobre, mais rico. Ele está se comparando, porque tem alguns que são famílias mais ricas, e ele diz, então, o que está dizendo em outras palavras, Gideão? Qual é a mentira que está guiando a sua e destruindo sua identidade? Está dizendo assim, eu sou pobre porque nasci pobre. Lembra? Falei isso na semana passada. Eu sou depressivo. Eu sou uma tranqueira. E ele fala aqui, eu sou a pessoa. Eu sou. E esse é o problema. O problema é que o Senhor diz assim, você não é. Você talvez está passando por um momento difícil. Está passando, não nego. Mas você não é essa pessoa. Você é um filha de Deus, amada pelo Pai Celestial, restaurado pelo sangue de Jesus
e, sobretudo, todos os dias acompanhado pelo Espírito Santo. Isso que é a identidade. Mas, se eu tenho uma identidade distorcida, vou fazer o que Gideão fez. Gideão responde com uma mentira construída pela comparação. Pela comparação. E isso que eu vejo até o dia de hoje. Pessoas se comparando. E que pior, as redes sociais. As redes sociais é o lugar para comparar. Tu viu? Olha, meu colega foi para a Disney e ele tem o mesmo salário que eu. Eu sou um coitado. Nos comparamos e chegamos a conclusões erradas. Olha, tu viu? O filho do meu amigo, do meu tio, tirou nota 10 e tem a mesma idade do meu filho e este só tira nota 4. A comparação, começa a comparação. E a comparação que nos leva a destruir a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade. Eu vou te falar algo que eu, quando preparei esta palavra da parte do Senhor, me lembrei de mim mesmo. Eu também, por um tempo da minha vida, muitos anos, morava em meu país. Eu também me guiei, infelizmente, pela comparação. Mas para me destruir, não para me motivar. Eu lembro, eu tinha até o dia de hoje, é meu grande amigo. Então, ele era do bairro, nós dois estudávamos na escola. Tudo bom, estávamos na escola, meu grande amigo. Aí terminou a escola, os dois terminamos, e eu decidi, de um modo errado, eu lembro essa decisão errada, decidi não estudar mais. Falei à minha mãe, eu já não quero estudar mais, não quero estudar faculdade, nada. Meu amigo sim fez faculdade. E quando ele entrou na faculdade, falei, parabéns, que legal. E sabe, foi passando os tempos, os anos, sem perceber, eu não percebi, até que um dia ele chegou, eu estava em casa, como era meu grande amigo, ele chegou feliz e falou assim, cara, estou muito feliz hoje. O que falou? Hoje é o último dia da minha faculdade, concluí minha profissão. E ele falou com uma alegria, sabe? Nesse momento veio na minha mente algo. Perdi 4 anos da minha vida. Porque eu lembro o dia que ele entrou na faculdade. E agora, terminou a faculdade, e nestes 4 anos de faculdade, eu estou no mesmo lugar, sem ter feito nada por minha vida. Aí eu fiz assim um sorriso tudo meio falso. Legal, não? Legal, parabéns. Mas por dentro estava assim, destruído. Quando ele foi embora, eu fiquei tão triste e falei, eu sou um fracasso. Perdi 4 anos da minha vida. Não fiz nada. De um modo errado, decidi não estudar, não me preparar. Meu amigo agora já vai sua formatura, ser um profissional, e eu estou no mesmo lugar de 4 anos atrás. E a partir daí, coloquei essa mentalidade do gatinho. Não vai dar certo comigo. Não vai dar certo comigo. Então, como é essa mentalidade, sabe? A mentalidade entra, destrói tua identidade e a partir daí te direciona para eu sou incompetente, eu sou muito insegura, não vai dar comigo. Agora, voltando para Gideão, o que Deus vai fazer? Porque ao final Deus falou para Gideão, homem corajoso, guerreiro corajoso. E ele falou, não. Eu sou mais pobre e o pequenininho da minha casa. Aí Deus poderia dizer, nossa, Gideão, verdade, você tinha percebido? Você é pobre mesmo, não? Nossa, que pobre, vou procurar outro. Mas nada, sabe? Deus respondeu, não questionando isso, dizendo, vou tirar essa mentira da tua mente. Vou tirar essa mentira. Mas como é que Deus vai tirar a mentira? Deus restaura nossa identidade usando experiências que nunca esqueceremos. Deus fala assim, não, nem vou questionar essa questão se você é pobre, se tua família é pobre, pronto, não, deixa para lá. Não vou entrar nessa discussão. Você é pobre, tá bom, tá. Deus vai dizer algo assim, eu vou destruir essa mentira, mas usando questões do dia a dia, da tua vida. Então, primeira questão que Deus faz, vai destruir a mentira.
na mente de Gideão. Diz assim: eu preciso, Gideão, que você lidere o povo e liberte o inimigo, livre do povo de Israel do inimigo. Mas antes de que você faça essa tarefa, vou trabalhar algumas coisinhas aqui primeiro na tua vida. Então o Senhor disse assim, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a teu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar de Deus Baal, que é seu pai. Então, a missão principal, que logo a Bíblia vai mostrar que Gideão realmente é um guerreiro que vai liderar o povo de Israel, o exército de Israel, e vai expulsar o inimigo. Mas antes que isso se torne realidade, Deus diz assim: vamos lá. Primeira questão. Pega aí os touros e vai procura o altar de Baal. Baal era um demônio. Então, derruba o altar. Onde está esse? Na casa de teu pai. Aí dentro da casa de teu pai está. Derruba. Gideão, que ele tinha a mentalidade de gatinho, lembra? De gatinho. Eu fazer isso. Questionou. Mas o Senhor falou: vai lá, destrui esse altar. Então, diz assim que Gideão fez o que o Senhor tinha dito, porém estava com o que o Senhor está destruindo aqui. De que coisa está destruindo na mente de Gideão? O medo. Lembra do gatinho? O gatinho é inseguro. Se acha que é incompetente. Que não tenho. Sou uma pessoa irrelevante. Quem sou eu? Sou pequenininho. Deus diz assim: vou destruir essa mentira, Gideão. Então, vai lá, destrói. Tudo bom. Diz que ainda que ele foi com medo, mas veja, diz que isso ele fez de noite. Ainda assim fez de noite. Tudo bom, mas faz. Mas fez de noite. Qual é o propósito disto? Por que o Senhor, ao final, ele quer que Gideão junte um exército e vença o inimigo? Mas que tem que ver? O Senhor está dizendo algo importante aqui para nós. Que o primeiro inimigo que temos que vencer, onde se encontra? Onde se encontra o primeiro inimigo? Veja, aí está. Onde se encontra o primeiro inimigo? Na nossa casa. O primeiro inimigo está na nossa casa. Antes que você realmente venha se tornar tudo, começa em tua casa. Em tua casa está um inimigo. Tem um inimigo que faz tempo está lá. Faz tempo tem um altar lá. Faz tempo. E esse inimigo te está guiando pela mentira. E esse inimigo te está levando a viver coisas que não é, com medo, inseguro. Então, o primeiro inimigo não está fora. O primeiro inimigo não está lá no meu trabalho. O primeiro inimigo não está na outra família. Não. O primeiro inimigo está na minha casa. O primeiro inimigo está na minha casa. Então, Deus diz assim: antes que você venha derrubar os muros gigantes, precisas destruir o altar que está na tua casa. É interessante, sabe? Esta história de Gideão me lembrou de algo. Me lembrou de algo poderoso. E você vai lembrar também comigo. Lembrem aquilo que eu falei. Uma mentira que me guia, essa mentira influencia o lugar onde me encontro, o grupo de pessoas que me reúno. Como consequência disso, esse grupo de pessoas me influenciam para continuar vivendo na mesma mentira. Percebeu? Não te sentes na mesa dos escarnecedores porque te vas a contaminar. Então, é uma relação de vai e volta. Então, uma mentira influencia a outros e esses outros me influenciam a viver a mentira. Então, tudo parte de uma pessoa, mas logo se contamina para um grupo. Foi o que Gideão falou. Não somente sou o mais pequenininho, a minha família também é a mais pequenininha. Então, eu e a família, o grupo. E sabe, é aí onde o Senhor me lembrou que às vezes nós, agora vou falar como igreja de Cristo, nós estamos vivendo uma igreja de Cristo que é um gatinho e não é um leão. Você vai lembrar um texto bem lindo da palavra, diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já tomou posse dessa palavra?
as portas do inferno não prevalecerão, não vão a continuar, não vão poder ser sustentadas diante do poder da igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Nós, glória a Deus por isso. Nós somos a igreja de Cristo. Mas se nós temos a mentalidade do gatinho, que vai achar? Que vamos achar disso? Pastor, não fala de inferno, dá medo. Pastor, não fala de demônio, está chamando o demônio. Porque tenho a mentalidade de gatinho. E o Senhor fala, faz tempo que você... O demônio treme, a porta do inferno cai. Não, acho que não. Acho que comigo não vai dar. E aí está um grande problema que eu percebo no nível pessoal e no nível de grupo. Cristãos que não estão vivendo a identidade de Cristo, a verdadeira identidade, como consequência disso, igrejas que não estão vivendo a verdadeira identidade. Porque esses cristãos se reúnem em grupos onde dizem, não há. Percebeu? Então, a Bíblia diz assim, tem um texto que diz assim, qual é a diferença entre vocês e as pessoas que não têm a Jesus? Paulo vai dizer isso. O pior de tudo é que não existe nenhuma diferença. Ele diz assim, o testemunho de vocês é péssimo, mas por quê? Porque esse grupo de irmãos esqueceu sua verdadeira identidade. Então, vamos lá então destruir alguns altares inimigos que estão em nossa vida e em nossa cidade, e em nossa igreja. Eu falo aqui alguns altares que existem em nossa igreja. Vou falar de 4. O altar da nostalgia. Já ouviu essa? Eu já ouvi. Pastor, nesta igreja tínhamos muitas crianças. Tínhamos. Ou seja, em outras palavras, nunca mais teremos. Tínhamos. Pastor, lembro aqui nesta igreja, acampamentos lotados. Tínhamos. Em outras palavras, não vamos a ter mais. Aí Deus fala assim, essa é uma mentira. Preciso derrubar esse altar. Antes que essa igreja venha a ser essa igreja linda, poderosa, destruímos essa mentira de dentro. Outro altar que precisa ser destruído em nossas igrejas, o altar da comparação. Lá na outra igreja é melhor. O jardim do outro é mais velho. Lá tem estacionamento. Aqui tenho que deixar meu carro na rua. Lá, o som. Aqui o som até que é mais ou menos. Lá, o pastor fala bonito. Aqui este camarada fala todo enrolado. A comparação. Por isso que vou embora desta igreja. Como que se esta igreja não é de Cristo e a de outra sí é de Cristo. Não me estou sentindo bem nesta igreja. Como que se igreja fosse, sei lá, um pirulito, não? Esse sabor não gosto, vou trocar. Percebeu? São mentiras. Mentiras que ainda estão dominando ao leão, impedindo que esse leão se manifeste. Por quê? Porque ainda está o gatinho. A outra, o altar da tradição. Nossa, essa sim é bem forte. Essa está em todo lugar, no meu país também está. O altar da tradição. Oh, loucura. Sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo desse jeito. Então não questione. Sempre foi assim. Não, mas vamos a reavaliar? Não. Sempre nosso culto foi à noite. Tudo bom, mas podemos mudar para o horário de manhã? Não! Nunca! Como que se só existira um texto bíblico que fale culto tem que ser às, sei lá, 7 da noite. Pode ser em qualquer horário. Deus não colocou, deixou isso bem em aberto. O importante é ter o culto, celebrar. Então a tradição, sabe? A tradição é essa. Finalmente,
o altar do conforto. Esse é outro que tem que destruir. É melhor não mudar. Ah, não, muita coisa. Aí vem uma pergunta que eu faço para ti. Nós ainda temos estes altares dentro de nossa igreja local ou não? Cada um responde, não precisa responder aqui. Tem ou não tem? Se tem, o que estamos fazendo para destruir? Porque Deus falou para Gideão, Gideão, começa por casa, tá bom? Em tua casa tem um altar. Então, não adianta matar o inimigo se teu inimigo está em tua casa. Não adianta expulsar o inimigo se tu não expulsou o inimigo que está aí, no teu pátio. Então, o Senhor diz assim, Deus quer primeiro mudar aquilo que nos atrapalha sem perceber. Gideão não tinha percebido que tinha um altar, que o pai dele tinha um altar. Só percebeu quando o Senhor falou, destrói. Agora, sabe por quê? Porque logo que destruímos essa mentira, o que vai acontecer? Vamos poder mudar o bairro, a cidade, o lugar onde o Senhor nos coloca. Então, primeira questão, para restaurar a verdadeira identidade, o Senhor vai destruir a mentira. E essa mentira está dentro de altares. No caso de Gideão, era um altar literal. No nosso caso, são mentiras, são ideias. Pode ser no nível pessoal, como no nível local de uma igreja. Mas olha, aí vem a segunda questão. Porque foram duas coisas que Deus usou para Gideão. Gideão derrubou o altar do pai, tudo bom até aí? Ok. Primeira. Aí Gideão saiu valiente. Falou assim, legal, deu certo. Ainda que estava com medo, mas deu certo. Consegui. Venci essa. Aí ganhou força, coragem. Aí o Senhor disse assim, Gideão, escolhe um exército, é hora de ir lutar contra o inimigo. Aí Gideão, cheio de fôlego e de testemunho, convocou, e realmente diz a Bíblia que foram miles foram. Homens se levantaram para lutar com Gideão. Aí, Gideão fala para o Senhor, Senhor, já juntei, são vários de miles de homens que vão a lutar comigo. Aí o Senhor poderia ter respondido, parabéns, Gideão, muito bom, você é um cara bom mesmo, é? Nada disso. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiro? Espera, não, vamos a lutar com... Não seria o certo, quanto mais meu exército é maior, é mais fácil vencer a outro exército. E diz assim, o Senhor diz assim, se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria... Essa é a lógica. Então, a segunda mentira que destrói nossa identidade. A primeira é essa, eu sou um gatinho, eu não tenho força, eu sou incompetente. Essa é a ideia. Como ele é, eu sou papel. A segunda é, não, eu sou forte demais, eu sou muito inteligente, eu tenho muito preparo, eu sou uma pessoa extremamente assim, eu sou o líder dos líderes, eu sou o pastor de pastores, eu sou o crente dos crentes, eu sou o marido dos maridos, eu sou o chefe dos chefes, eu sou. Aí Deus fala assim, também já pode ter foi de muito, não? Já é muito. Tu estás achando que tudo é teu, não? Aí o Senhor falou, Gideão, vamos fazer uma coisinha. Tá bom, você vai com um grupo de pessoas. Diz assim, vai com 300 homens. Com 300 homens. Fala assim, diminuiu demais. Né? O Senhor diz a Gideão, com estes 300 homens, eu livrarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. O que você acha que Gideão fez nesse momento? Gideão poderia ter falado, não, Deus, não vai dar certo. Essa não te vou obedecer. Nessa, desculpa aí, Deus, mas se você não aceita a minha condição, então podemos ficar por aqui. Tá bom, Deus? Se você está com essa questão, insistindo que só com 300 vou lutar, eu acho que poderia escolher a meu vizinho. Acho que ele é mais meio assim desequilibrado. Não, ele até que levar. Ele compra essa ideia, mas eu não. Falaríamos todos nós. Como assim? Falaríamos assim. Que o Senhor está dizendo aqui, eu quero que você entenda
que a tua identidade, a tua verdadeira identidade está relacionada com quem? Está conectada com quem? Com Deus. Não é uma identidade própria de mim. Foi o que agora eu conversei com Alexandre e com todos nós aqui. Por que o Senhor derramou, entregou Jesus a você e a mim? Porque Ele planejou isso. Não foi porque nós merecemos. Não é porque, somos legais, somos até que pessoas que melhor que os outros. Deus diz assim, não, porque eu planejei isso. Entreguei meu filho, meu único filho. E essa é a questão. O Senhor diz assim, não é porque tu tens muito dinheiro, não é? Não tem problema de ter dinheiro, não tem problema de ter instrução, tudo isso. O ponto é quem te está acompanhando. E essa é a questão, a verdadeira identidade. A verdadeira identidade é quem todos os dias te acompanha. Quem todos os dias te fortalece. Quem todos os dias te instrui. Quem todos os dias te entrega sabedoria. Então, quanto mais aprendemos sobre esta verdade, a transformação acontece. Na vida pessoal, como na vida comunitária. Muitas igrejas, inclusive esta, tem essas histórias lindas. Como iniciaram as igrejas locais? Como iniciou esta igreja? Na pequena sala de uma casa, de um irmão, de uma família que decidiu abrir a porta da sua casa. Para quê? Para que comece o que logo viria a ser uma igreja de Cristo. Começou pequenininho. Nesse momento, talvez nós estaríamos olhando e falando, não vai dar certo. Não vai dar certo aqui. Mas o Senhor estava vendo que a IPI Rio Pequeno, que um pouco mais de 50 anos depois estaria forte, sólida. Quando compraram este terreno, que hoje não este terreno, para alguns, olhavam já o templo. Olha o templo com ar-condicionado, bonitinho. E outros olhavam um monte de pedras com terra. Que isso? Que loucura! Para que comprar isso? E isso que o Senhor nos está dizendo. A grande maioria de nós vamos iniciar pequenos, mas com a força do Senhor seremos transformados, porque a nossa verdadeira identidade não está 100% em nós. Depende muito do nosso Senhor Jesus, do nosso Pai Celestial. Então, tudo isto me leva a uma questão muito interessante, muito interessante. Gideão, antes de lutar contra o inimigo, precisou vencer dois grandes problemas que existiam com ele. Primeiro, o medo, a insegurança. Eu sou um gatinho. Não, Gideão, você não é um gatinho. Você é um leão. Só que está vivendo uma mentira. E a segunda mentira, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isto, se eu tivesse uma igreja, se eu tivesse uma empresa, se eu morasse em outro país, Não, Gideão, também não é isso. É com o que você tem, vai poder vencer, porque o Senhor te está acompanhando. O Senhor dos exércitos. Então, as duas mentiras que Deus destruiu para restaurar a identidade de Gideão, e é o mesmo que o Senhor faz até o dia de hoje. A pergunta que eu faço agora, o que me está impedindo de tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem para cada um de nós? Na área familiar, na área espiritual, na área da saúde. O que nos está faltando para tomar posse daquilo? Nos está faltando talvez vencer o altar da mentira que está em nossa casa e vencer o altar também do, se eu tivesse tal coisa, aí conseguiria fazer. O que está faltando também para que a nossa igreja local se torne uma igreja transformadora? Talvez essa ideia, não somos uma igrejinha pequena e vamos morrer como igrejinha pequena. Ou talvez isso, se tivéssemos tais coisas como a outra igreja, aí poderíamos fazer. E o Senhor disse, não, as duas vou destruir. Porque a identidade não está aí, a identidade está em Deus. E a identidade diz assim, você vai começar tal como tu estás, mas com a ajuda do Senhor, vencerei. Por isso que você compreende agora este texto de 2 de Coríntios, diz assim, o Senhor nos, como assim, gradativa, pouco a pouco.
gradativamente nos transforma a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Mais parecidos. Então, Deus diz assim, ok, você está aqui, perfeito, mas eu vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, e você vai chegar àquilo que eu já tenho para ti. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te lembre esta grande verdade, e Deus todos os dias te ajude a viver aquilo que Ele está dizendo aqui. Deus te ajude, mas para que isso aconteça, você e eu precisamos destruir quê? O gatinho. Precisamos destruir o gatinho. Não vou dizer mata o gatinho, não vamos sair matando animais. Mata essa mentalidade do gatinho que está dentro de ti e de mim. Mata. Você não é gatinho. Você é leão. Glória a Deus por isso. Você é leão. Não é que será um leão. Você é um leão. Mas está vivendo como um gatinho. Então, agora sim, leva esta verdade. Deus está restaurando tua identidade usando experiências cotidianas, sim, marcantes. Com certeza, todos os dias. Talvez não compreendimos isso, mas Deus está. Cada vez que te diz, faz isso, ai que medo. Viu como te domina o medo? Vamos vencer esse medo. Faz. Ai, mas não sei. Vai lá, vence o medo. Porque te está roubando a identidade. E cada vez que o Senhor diz assim, agora sim, porque eu tenho tudo, está tudo perfeitinho. O Senhor diz, está tudo perfeitinho. Pum, vou te tirar algo para que deixe de acreditar na tua força e acredites em mim. Aí tu diz, Senhor, por quê? Porque você está acreditando muito em ti e não estás acreditando em mim. Então, glória a Deus. Porque seja de um modo, seja do outro, a identidade volta, a verdadeira identidade volta em nós. Algo que nunca foi embora, mas que infelizmente a mentira nos fez acreditar que foi embora. Então, meu irmão, minha irmã, fica de pé, porque agora quero falar para leão. Leão. Você é um leão? Depende, pastor. Não, vamos lá. Existem grandes projetos que o Senhor tem para todos nós como igreja local, como IPI Rio Pequeno? Sim. Que ainda não temos feito? Sim. Mas que podemos fazer? Sim. Então, o que está faltando? Fazer. Segunda questão, existem algumas coisas pessoais que ainda não estou vivendo, mas que o Senhor diz, faz tempo que está aí na tua frente, só é cruzar o rio e tomar posse da terra prometida. Está acontecendo? Sim. Mas podemos ainda assim avançar e vencer? Claro que sim. Mas por quê? Porque essa é a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, a tua verdadeira identidade não depende de ti nem de mim. Essa é a boa notícia. A verdadeira identidade não depende de ti e de mim. Depende do Pai Celestial. E o Pai Celestial já definiu isso faz tempo. Lá no Rio Pequeno, lá na Vila d'Alva, lá em outros bairros perto daqui, falando de nós, onde que moramos em diversos lugares, fala, lá tem leão. Lá tem leão. Lá nessa empresa tem um leão. Porque esse é meu filho, minha filha, que eu escolhi para levar a bênção e o amor que tanto precisam outras pessoas. Então, glória a Deus, porque tudo isso é possível, porque o Senhor definiu. A história final de Gideão, sabe qual foi? Ele venceu, com 300 homens. Ainda que no momento Gideão falou, será? Mas ele venceu e expulsou o inimigo. Então, Deus diz assim, aqui tem uma igreja, tanto faz o número de membros. O importante é que se todos eles acreditam que é um leão. Se acreditam, vão a destruir as portas do inferno e vão a conquistar a bênção do Senhor. Leva esta palavra para a tua casa, porque talvez você seja o único leão na tua casa. Mas lembra, o único leão transforma essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.